Fala galera, bem-vindos ao terceiro episódio aí dessa série Criando um Level no Geometry Dash. E como eu falei no último vídeo, hoje nós vamos estar fazendo aí, mais decorações no level. Vamos estar consertando boss e aumentar, a duração do nosso level. Então, simbora. Já estamos aqui dentro do level, que nós terminamos. Como dá pra ver, o level não ficou tão grande assim, Nós colocamos aí o nosso boss aqui, E como dá pra ver, tem alguns comportamentos, Os comportamentos de color BG, Que nós temos os pulses, pra mudar de cor. E agora o que a gente vai estar fazendo aí é aumentar, o número de decorações, deixar o level mais estético e fazer aí o nosso boss ficar um pouco mais, funcional e aumentar aí a duração do nosso level. Bom, vamos para a primeira parte, então a gente vai fazer decoração. Uma coisa que eu acho legal vocês fazerem é que se vocês pegarem, essas nuvens aqui, nós podemos fazer com que elas se mexam, Então vai ficar um pouco melhor. Então o que a gente faz? Vou fazer aqui de exemplo com uma nuvem só primeiro, tá? Eu vou pegar essa nuvem aqui, vou vir no Edit Group, colocar um ID de grupo, no caso vou estar colocando um grupo 10 aqui mesmo. Vou adicionar, vou vir aqui no build, nos comportamentos, vou vir aqui selecionar o move, colocar bem aqui no ponto inicial mesmo, Deixa eu colocar aqui, bem no meio, colocar aqui, bem na start position. Vou editar esse move, colocar aqui o grupo 10. E aí eu vou estar fazendo o seguinte: como essas nuvens depois de um tempo elas vão desaparecer porque o personagem vai mudar para um portal, então eu vou estar colocando aqui um tempo de 10 segundos mesmo. Vou estar colocando esse MoveX aqui de 1000. Vamos ver como ele vai ficar. Bom, fiz os testes, ficou um pouco rápido, então vou mudar aqui o comportamento e vou estar colocando aqui 100, Tô colocando aqui o 100. O ideal é que essa nuvem ela não se mexa junto com o jogador. Então o ideal é você fazer com que ela fique um pouco ou muito antes do jogador, Quando ele chegar em determinado ponto, a nuvem ainda esteja, a nuvem já tenha desaparecido, Para que ela não continue andando e do nada ela pare, Então vamos colocar aqui o 100. Então vou estar alterando aqui, vou estar colocando 300 e o move time de 10. Pronto, perfeito. A nuvem agora se mexe durante o tempo e depois ela para. Bom, já que agora já tá tudo certo, eu vou adicionar esse comportamento a todas as nuvens. Então todas essas nuvens aqui eu vou estar colocando o grupo 10, tá? Então tá selecionando todas as nuvens. Vou estar editando o grupo delas e vou adicionar o grupo 10. Agora todas as nuvens vão se mexer e isso vai dar um game feel maior aí pro nosso jogo. Bom, agora vamos adicionar aqui mais um backgroundzinho, Além desse mid background aqui atrás. E vamos colocar aqui algumas decorações que são você pode atravessar elas, Então vou estar colocando aqui. Bom, o que a gente pode fazer aqui nessa área, que eu já coloquei aqui no efeito de rastro, que a cada pulo ele ativa ou desativa o efeito de rastro. Que eu vou estar colocando esses corações aqui, que a cada pulo ele consegue pegar esse coração, depois da estrela. Vamos lá. São os efeitos que podem ser pequenos quando você está no editor, só que quando você joga dão uma diferença muito grande e fica muito melhor de você jogar, ao invés de você deixar o jogo ali só o protótipo dele sem nenhum efeito. Aqui eu vou estar melhorando esse espinho, já que ele ficou muito sem graça, Então eu vou estar colocando mais coisas a ele. Mas aqui vai uma coisa muito importante na hora de você fazer o seu level. Evita colocar muita decoração, porque às vezes acontece de o level ficar muito pesado e a pessoa, se ela for jogar, por exemplo, no celular, o level pode ficar travando e isso vai atrapalhar muito a jogabilidade. Então só coloca as decorações que você acha que são muito necessárias e não vão pesar muito na gameplay. Bom, aqui nessa parte onde ele faz a transição do cubo para uma nave, que a gente tem que deixar um pouco mais bonito, para não ficar muito sem graça. Então o que eu vou fazer é que eu vou colocar nesse padrão aqui uns blocos para ficar como obstáculo, Para isso eu vou estar usando ou os blocos ou essas rampas, As rampas vão se encaixar melhor, só que isso seria mais para a forma da seta mesmo, tá? Que é um portal mais adequado para essas rampas. Uma coisa que pode passar despercebida para vocês, mas é muito importante, é que se o seu level tiver um tema dark, vocês podem optar por usar esses espinhos aqui que são pretos, que isso vai deixar aí o seu level mais parecido, de acordo com o tema dele. E outra coisa muito importante é você às vezes tentar evitar de usar esses quadrados aqui muito padrões, tá? Porque eles, querendo ou não, eles são um pouquinho feios. Então eu recomendo vocês usarem aí esses quadrados aqui que tem esses formatos, que eles são transparentes por dentro, ou às vezes só uns que tem as bordas, que isso aí vai melhorar muito
esteticamente o seu level, tá? Acredite em mim, isso é uma das coisas que mais afeta aí esteticamente o seu level. Outra coisa é você sempre reparar se não tá tendo nenhuma linha que tá fazendo colisão com outra e não tá simetricamente certa, né? Por exemplo, esse bloco aqui não tá simetricamente certo com esse aqui, porque esse aqui ele tem uma linha que tá dividindo os dois, tá? Isso aí às vezes pode ser ruim se esse bloco aqui tiver a mesma textura que esse. Aí vai ficar totalmente errado. Mas como os dois têm uma textura diferente, como dá pra ver aqui entre os dois têm uma textura totalmente diferente, então você pode deixar assim, tá? Que isso vai servir tipo de uma divisão entre os setores do level. Outra coisa, se você tá usando essas linhas aqui, que são sozinhas, né? São só essas linhas, que elas não têm hitbox, se elas estão entrando em algum bloco, vocês podem deletar elas, tá? Porque isso aí vai deixar muito feio. Ah, mas o que eu faço com essas linhas que elas estão atravessando o bloco, só que eu não consigo deletar elas porque vai faltar um pedaço? É só você vir aqui e ir ajustando ela até ela passar dessa linha aqui, ó, até ela ficar aqui, e você vai ajustar ela horizontalmente até ficar por cima da outra. Ó, pronto. Às vezes pode ficar um pouco, né, muito exposto, mas se você quiser você pode trocar por outros segmentos de linha também, mas no meu caso vou estar deixando assim mesmo. Agora uma dica que parece ser meio óbvia, mas muita gente esquece, é de você colocar as coins do level. As coins do level eu recomendo vocês sempre deixar nos locais mais difíceis, né, de mais difícil acesso, como por exemplo aqui em cima dessa engrenagem. Eu venho aqui, ó, nessa aba, seleciono a moeda e ponho ela aqui. Só ajustar ela aqui agora, colocá-la aqui, ó, e pronto. Outra coisa muito importante, sempre se atente aí a todas as partes que podem ser coloridas do seu level, como por exemplo eu fiz aqui. Eu adicionei 4 pulses, um pulse é pro chão, né, pra cor do chão, outro pulse é pra cor de fundo, outro pulse é pro mid-ground e outro pulse é pra outra cor do mid-ground. Então sempre se atentem nas coisas que podem ser coloridas, tá? E lembrando que quanto mais difícil o seu level, mais pessoas vão querer jogar ele e vão dar uma avaliação como se fosse mais difícil, né? Então se o seu objetivo é deixar o seu level muito difícil, coloque por exemplo 3 espinhos, ponham partes onde você não consegue passar muito bem com o avião, né, etc. Outra coisa, se o seu level tiver uma temática retrô, vocês vão muito usar essa aba aqui, que tem esse tipo um remédio, e essa aba das texturas. Vocês vão usar muito isso aqui, tá? Mas cuidado para não encher muito, que senão o level fica muito visualmente poluído, tá? Bom, já adicionei bastante decorações aqui ao nosso level. Agora eu vou estar fazendo aqui a continuação dele, beleza? Aqui eu já fiz uma preview e coloquei todas as batidas da música, então todas essas partes aqui são todas as batidas mais importantes da música. Então aqui eu vou estar colocando obstáculos, tipo uma rampa para ele subir e descer. E agora vocês vão aprender aqui uma coisa bem útil no seu level. Se você quiser deixar um objeto abaixo ou acima de outro, vocês vão usar a Z-Order. Bom, aqui vocês vão selecionar o objeto, no caso selecionei o nosso boss. Vou vir no Edit Group, e aqui vocês vão ver aqui embaixo o Layer Z, que é a ordem Z, tá? Aqui vocês podem ver que desse lado aqui para esse lado são as camadas inferiores e para cá são as superiores. Então quanto mais você colocar para cá, mais para cima o objeto vai ficar. Quanto mais para cá, mais para baixo ele vai ficar. Então aqui no caso, como todos os objetos da cena são da T1, eu vou colocar o boss no T2, para ele ficar acima aqui dessas rampas e não ficar atrás dela. Aqui eu adicionei uma trap, caso o jogador queira passar aqui por baixo. Ele vai pensar que aqui tem uma coin, só que na verdade é uma trap. O nosso boss já tá aí totalmente configurado, né, pra minha opinião. Então acho que ele só vai ter um ataque só, que é só se mexer pra frente. Fora isso, o level tá quase pronto, né. Aqui só falta completar uma partezinha do level. Mas no geral, o episódio de hoje vai terminando por aqui, tá? Bom, hoje nós aprendemos aí a como dar mais efeitos, né, mais game feel aí pro seu level. Mas é isso que eu queria adicionar aqui, é que é muito importante vocês sempre verificarem pelo próprio editor como é que tá ficando todos os efeitos do seu level, tá? Sempre verificar. E também um adendo aqui a esse vídeo, tá? Um agradecimento especial aí que eu vou fazer aí ao GinGD1, tá? Ele me deu várias dicas pra fazer aí no nosso level. E no próximo episódio eu vou estar usando várias dessas dicas que ele deu, como por exemplo usar as speeds, né? Quando a música ficar mais rápida. E também colocar uma sincronização melhor com a música. Então se preparem para o próximo episódio, que o próximo episódio vai estar de... Você não pode esquecer o próximo episódio, tá?
que nós vamos estar quase deixando o nosso level definitivo, tá? E o 5º episódio vai ser a finalização dele. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, comentar e ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo aí para quem quer fazer um level no Geometry Dash aí. E esse tutorial aqui vai ser o mais explicativo sobre essa questão dos comportamentos e da decoração de um level, tá? Então, não se esqueçam do próximo episódio. É isso e até a próxima.